Bem-vindas e bem-vindos ao CSA TV. Vamos apresentar a vocês agora uma retrospectiva 2021 com os principais fatos deste ano. Começaremos pelos Estados Unidos. E 2021 começou com Biden assumindo a presidência dos Estados Unidos depois que Donald Trump deixou a presidência após o ataque ao Capitólio. Em uma cerimônia solene marcada pela pandemia de coronavírus, em meio a um forte esquema de segurança, Joe Biden tomou posse como 46º presidente da história dos Estados Unidos. Na cerimônia, Kamala Harris fez história ao se tornar a primeira mulher negra e a primeira pessoa de origem asiática a ocupar a vice-presidência do país. Biden fez o seu juramento sobre a mesma Bíblia que tem utilizado ao longo de sua carreira política, um exemplar que pertence à sua família desde 1893 e que chamou a atenção pela sua largura. A posse colocou um ponto final nos turbulentos 4 anos da presidência de Donald Trump, que se tornou o primeiro presidente em 152 anos a não participar do ato de investidura do seu sucessor. Na cerimônia marcada pela participação dos ex-presidentes Barack Obama e George W. Bush, o hino nacional foi cantado por Lady Gaga. Em seguida, Jennifer Lopez fez um gesto de reconhecimento aos imigrantes ao cantar This Land is Your Land. Esta terra é sua terra. O encerramento ficou por conta de Amanda Gorman, poeta negra de 22 anos que se tornou a pessoa mais jovem em recitar um poema numa posse presidencial. A jovem comoveu o público ao proclamar que o país entra em uma era de redenção. A cerimônia contou com o maior esquema de segurança visto em posses presidenciais, com 25 mil militares da Guarda Nacional mobilizados, 5 vezes maior do que o contingente presente no Iraque e no Afeganistão. Pinochet não fez nada de errado. Esse era o lema que alguns dos manifestantes que invadiram o Capitólio dos Estados Unidos no dia 6 de janeiro usavam em suas camisetas. Manifestantes mobilizados por teorias da conspiração e de extrema-direita dizem ter participado por impulso na invasão não planejada. Para o analista político Stephen Gardner, o golpe na sede do Congresso teve, em sua maioria, grupos que integram a base eleitoral de Trump e que acreditavam que as eleições presidenciais foram fraudadas. O segundo grupo foi de pessoas que acreditam em uma teoria da conspiração que afirma que as elites do governo de Hollywood e do Partido Democrata são parte de uma conspiração satânica e que viam Trump como um salvador. E, por fim, a direita paramilitar que busca alterar o dever constitucional do Congresso de endossar os resultados das eleições. Esses 3 setores têm em comum a ideologia da extrema-direita e a percepção de si mesmos como vítimas das mudanças demográficas dos Estados Unidos. No entanto, a semente desses grupos remonta à chegada do primeiro presidente negro dos Estados Unidos à Casa Branca. Shannon Haidt, professor da Universidade da Carolina do Norte, vê Trump como o presidente que provocou o encorajamento desses grupos. Para ele, o objetivo claro é o fascismo, fenômeno que afeta não só a população dos Estados Unidos, mas também o resto do mundo, como ocorreu no Chile com Pinochet, a quem alguns ainda consideram como fonte de inspiração. E no Brasil, as acusações contra o ex-presidente Lula foram anuladas e o ex-ministro Sérgio Moro segue sendo investigado. O ministro Edson Fachin anulou na última segunda-feira todas as sentenças proferidas contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pela Justiça Federal do Paraná, no âmbito da Operação Lava Jato. A decisão diz respeito a 4 processos julgados pelo ex-juiz Sérgio Moro, que declarou a incompetência jurisdicional da Vara Federal de Curitiba. Com a decisão, Lula recuperou os direitos políticos e poderá, inclusive, lançar uma candidatura para as eleições presidenciais de 2022. No dia seguinte à decisão do ministro Fachin, teve início, por iniciativa do ministro Gilmar Mendes, da segunda turma do STF, o julgamento do incidente de suspeição de Sérgio Moro,
pela conspiração realizada com procuradores da Lava Jato para condenar Lula sem provas. A decisão poderá anular todo o processo, e não somente as decisões, como sentenciou Fachin. O secretário-geral da CSA, Rafael Freire, afirmou em seu Twitter: "Parabenizo a todos que lutam pela democracia plena no Brasil. A notícia da anulação das sentenças do nosso ex-presidente representa o início da reparação jurídica e política de Lula." Nesta terça-feira, a segunda turma do STF declarou a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. Não estão anuladas apenas as decisões, como todo o processo que condenou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no caso do Triplex. E 2021 foi um ano histórico para a CSA, com a realização de grandes eventos. Realizamos a primeira Conferência Continental de Formação e Educação, o primeiro Encontro Continental da Juventude Trabalhadora das Américas, realizamos o 4º Congresso da CSA e a primeira Conferência Continental de Comunicação Sindical. Esta semana, a CSA realizou a Conferência Continental Paulo Freire, a Educação e Formação Sindical, diante de um novo contexto e um novo modelo de organização sindical, com a presença de mais de 200 representantes de centrais sindicais filiadas e fraternas à CSA, dos sindicatos globais e organizações cooperantes. A cerimônia de abertura contou com a presença de Sharon Burrow, secretária da Confederação Sindical Internacional, Maria Helena André, diretora da ACTRAV, OIT, Vinícius Pinheiro, diretor do escritório OIT para América Latina e Caribe, e Rafael Freire, secretário-geral da CSA. Para o secretário-geral Rafael Freire, Paulo Freire nos ensina a ensinar ao lado da classe trabalhadora. Queremos que nossos trabalhadores estejam preparados e juntos para a ação comum na região. Por decisão unânime, os mais de 200 participantes da Conferência Continental Paulo Freire aprovaram as diretrizes da Política Sindical Integral de Formação e Educação para os próximos 4 anos, no período de 2021 a 2025. O último final de semana foi um marco histórico para a Confederação Sindical dos Trabalhadores das Américas, a CSA, pela realização do primeiro encontro continental da Juventude Trabalhadora. O evento, que aconteceu nos dias 26 e 27 de março, contou com a presença de milhares de jovens representantes de confederações sindicais afiliadas e fraternas da CSA, sindicatos globais e organizações aliadas e outras organizações de jovens do continente. Os jovens reunidos sob o lema Presente que Mobiliza o Futuro conversaram com lideranças políticas da região, como Dilma Rousseff e Pepe Mujica. O evento também contou com atrações artísticas e um debate profundo e enriquecedor entre a juventude trabalhadora do continente. Rafael Freire, secretário da CSA, destacou que é agora que devemos contar com a participação da juventude nos sindicatos. Em meu mandato, se sou elegido agora, dia 20 a 23 de abril, a juventude será uma prioridade. Não, é uma prioridade. Podem me cobrar durante todos os dias dos próximos 4 anos, porque dizia Jordânia que o critério da verdade é a prática e não o discurso. E nas nossas organizações, a juventude é a nossa prioridade. Jordânia Urenha Loura, secretária mais jovem da história da CSA, destacou que os jovens trabalhadores precisam ser ouvidos e precisamos dar um lugar aos jovens. Hoje estamos fazendo história. Presente que moviliza el futuro, quedó bastante claro que somos el presente, que accionamos en el presente y trabajamos para la construcción de un mejor futuro. La juventud para la CSA es una prioridad. Y lo hemos visto y desde CSA se ha demostrado, hay una cadena coherente de discurso y práctica, que él también lo señalaba. Cícero Pereira, secretário de Políticas Sociais da CSA, afirmou que precisamos de jovens no momento sindical, nas organizações, e os jovens devem se apropriar desses espaços. Nós hemos pronunciado contra toda a forma de repressão, de criminalização, de ação coletiva e de manifestação social. Hemos denunciado toda a discriminação, persecução, tortura, assassinatos de dirigentes sociais. O encerramento do encontro continental contou com a participação do ex-presidente uruguaio Pepe Mujica, que
que respondeu perguntas dos jovens trabalhadores do continente. Apresentamos alguém que não necessita ser apresentado, a Pepe Mujica. O progresso está em ter tempo para viver feliz. E também a participação do músico brasileiro Chico César, que brindou o público com uma apresentação de suas canções de luta por um mundo com mais justiça e mais equidade. A minha mãe é mãe solteira e tem que fazer mamadeira todo dia, além de trabalhar como empacotadeira. Com a participação de cerca de 500 delegadas, delegados, observadores e convidados, homenagens a dirigentes políticos e sindicais e um ato político central inédito, foi realizado entre os dias 20 e 23 de abril o 4º Congresso da Confederação Sindical dos Trabalhadores e Trabalhadoras das Américas, a CSA. Em resposta aos desafios atuais, o Congresso foi realizado pela primeira vez virtualmente. As palavras de abertura reafirmaram os compromissos assumidos pela CSA de defender mais do que nunca os direitos e avanços conquistados pela classe trabalhadora, de reafirmar o sindicalismo sociopolítico como diretriz e fazer um apelo às organizações. O Congresso contou com a participação de lideranças sociais e sindicais da região que contribuíram para o debate e intercâmbio de suas regiões. Também esteve o diretor-geral da Organização Internacional do Trabalho, OIT, Guy Ryder, que destacou que a CSA nasceu em 2008 com um compromisso com a unidade e o sindicalismo democrático. Este desafio foi sublinhado ao longo do Congresso pelo secretário-geral da CSA, Rafael Freire, que afirmou que somos uma única classe trabalhadora e que não há fronteira entre nós. Por outro lado, Sharon Burrows, secretária-geral da CSA, comemorou as vitórias jurídicas do ex-presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ao iniciar seu discurso durante a abertura do 4º Congresso. A mesa do Congresso, liderada por todo o secretariado, prestou homenagem a Hassan Yusuf, presidente cessante da Confederação, que estendeu as suas felicitações a toda a CSA pelo sindicalismo solidário, pela defesa da democracia e da justiça social nos países da região. Da mesma forma, colegas que faleceram no último período e que tiveram um papel muito importante para a CSA foram homenageados. São eles João Felício, Keld Jacobsen e Gustavo Codas. Linda Chaves Thompson, presidente honorária da CSA, homenageou a CSA com um discurso emocionado e o ex-presidente do Uruguai, Pepe Mujica, parabenizou a Confederação e reafirmou a luta coletiva. O ápice do Congresso foi a realização do evento central denominado Democracias em Risco pela Construção da Paz, da Democracia e de um Modelo Sustentável para a Nossa América, que contou com a participação do presidente argentino Alberto Fernandes e o presidente da Federação Americana do Trabalho e do Congresso de Organizações Industriais, AFL-CIO, Richard Trunca. A discussão foi coordenada pela presidenta adjunta da CSA, Toni Moore. Trunca lembrou que a democracia e o movimento sindical são iguais e que, nos últimos tempos, a desigualdade atingiu níveis extremos que assolam as democracias. Alberto Fernandes iniciou sua apresentação apontando as profundas desigualdades do sistema atual. Ao final do dia, Fernandes refletiu sobre a oportunidade trazida pela crise associada à pandemia. O 4º Congresso da CSA culminou com as eleições do Secretariado, do Conselho Executivo e do Conselho Fiscal, além dos comitês de jovens e das mulheres para os próximos 4 anos. Rafael Freire foi eleito secretário-geral e Fred Hammond, o novo presidente da Confederação Sindical de Trabalhadores e Trabalhadoras das Américas. O secretariado é complementado por Jordânia Urenha como secretária de Políticas Sociais, Cícero Pereira como secretário de Política Sindical e Educação e Bárbara Figueiroa como secretária de Política Econômica e Desenvolvimento Sustentável. Além disso, Toni Moore e Francisca Jimenez são as presidentas adjuntas da CSA. A abertura da primeira Conferência Continental de Comunicação Sindical contou com participantes de 20 países. Após um grande trabalho prévio e participativo, com a elaboração de um documento base e 3 reuniões subregionais da América Central, Andina e Cônio Sul, além da pré-conferência de mulheres e jovens, a CSA iniciou sua Conferência Continental de Comunicação Sindical. Após incorporar as trocas e sugestões das conferências anteriores, o documento base, que contém 3 eixos, foi discutido durante os primeiros dias de conferência. A primeira instância, na quarta-feira, 27 de outubro, foi sobre a democracia
democratização da comunicação e a segunda reunião foi sobre comunicação popular e o último dia tratou sobre comunicação sindical. A abertura do primeiro encontro virtual contou com a presença de centrais sindicais de 20 países das Américas e foi conduzida pelo artista uruguaio Tabaré Cardoso, que fez um show de música popular uruguaia. Seguiram-se as boas-vindas e as saudações de Fred Raymond, presidente da CSA, Sharon Burrows, secretária-geral da CSI, e Dorothy Vojard, diretora regional da FES Sindical. Com a moderação de Rafael Freire, secretário-geral da CSA, o debate da Conferência sobre a Democratização da Comunicação foi apresentado por Altamiro Borges, do Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Itararé, e Patrícia Vigegas, presidente da Telesur. Jordânia Urenha, secretária de Políticas Sociais da CSA, foi encarregada de apresentar o documento base antes da mesa de discussão sobre democratização da comunicação, e o secretário de Educação e Formação, Cícero Pereira, apresentou o documento base na área de comunicação popular, e Bárbara Figueiroa, secretária de Desenvolvimento Sustentável da CSA, apresentou a terceira parte do documento sobre comunicação sindical. A CSA aprovou um roteiro para o fortalecimento da comunicação sindical nas Américas durante a primeira Conferência Continental de Comunicação Sindical da Confederação Sindical dos Trabalhadores das Américas, que contou com a participação de centenas de trabalhadoras e trabalhadores entre os dias 27 e 29 de outubro. As linhas de ação definidas na Conferência de Comunicação nortearão o trabalho do sindicalismo das Américas até 2025, com base em eixos como a democratização da comunicação, comunicação popular e comunicação sindical. Entre as principais diretrizes do documento figura a criação de uma rede de comunicação continental em defesa da democracia e dos direitos das trabalhadoras e trabalhadores. Segundo o secretário-geral da CSA, Rafael Freire, a estratégia de comunicação sindical busca promover a democratização da comunicação, promovendo a regulação pública com participação social, fortalecer e desenvolver os meios sindicais e alternativos de comunicação, de forma a incluir a diversidade da classe trabalhadora na disputa política contra-hegemônica, priorizar o desenvolvimento das estruturas de comunicação das organizações para o seu fortalecimento e transformação e promover a capacitação permanente em comunicação sindical, assim como articular a convergência da comunicação sindical e popular das Américas. São as linhas de ação do roteiro aprovado pelas centrais sindicais filiadas à CSA. Com a aprovação do roteiro, foi encerrada uma conferência de comunicação que marca um evento histórico para a CSA, com números eloquentes. Houve a participação de mais de 400 pessoas, a maioria mulheres, representando 52% do total. Os participantes representaram 21 países e 38 centrais sindicais filiadas à CSA. E agora vamos para a Colômbia, um país que foi marcado pela violência no ano de 2021, com muitos mortos e feridos durante as manifestações contra o governo. Os protestos continuam na Colômbia e a tensão segue nas ruas de todo o país com protestos de taxistas e de caminhoneiros. Jovens também protestam contra a violência policial. A crise política gerada pela proposta de reforma tributária é a maior dos últimos tempos no país. Apesar disso, o presidente Iván Duque militarizou a resposta do Estado às manifestações, aumentando o quadro de violência e o uso da força repressiva. Ao longo dos últimos dias, as violações aos direitos humanos e as denúncias com vídeos gravados por manifestantes têm gerado uma grande mobilização internacional sobre o que está ocorrendo na Colômbia. Até o momento, foram registradas dezenas de mortes e mais de 700 feridos, sem qualquer perspectiva de solução na crise deflagrada contra o governo de Iván Duque. No dia 21 de maio, a Confederação Sindical dos Trabalhadores e Trabalhadoras das Américas, CSA, convocou ao movimento sindical internacional e às organizações fraternas que expressem sua solidariedade ao povo colombiano. Desse dia foram enviadas cartas ao presidente da Colômbia, Iván Duque, ao diretor-geral da OIT, Guy Ryder, à alta comissária das Nações Unidas para Direitos Humanos, Michelle Bachelet, e às embaixadas em nossos países em apoio às demandas do Comitê Nacional de Paro, pedindo garantias ao direito de protesto e exortando o governo a aceitar a visita da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Como seguimento de nossas ações de solidariedade com a Colômbia, ratificamos nossa condenação à violência excessiva
desencadeada no último dia 28 de abril, quando os sindicatos e as organizações sociais, os jovens colombianos saíram às ruas em uso de seus legítimos direitos de protestar, de rejeitar as políticas do governo nacional e as propostas de reformas que buscam agravar ainda mais uma situação social precária. Eles têm enfrentado repressão e criminalização por parte das forças do Estado, o que continua a agregar atos de brutalidade a cada dia que passa, afirmou Rafael Freire, secretário-geral da CSA, na carta enviada às autoridades colombianas, à OIT e à ONU. E agora seguimos para o Peru, onde o grande destaque de 2021 foi a eleição de Pedro Castillo, que foi proclamado presidente depois de uma intensa campanha contra a direitista Keiko Fujimori. Pedro Castillo, candidato da esquerda à presidência do Peru, está confirmando a sua vitória voto a voto sobre Keiko Fujimori, da Força Popular. Segundo a apuração, Castillo tem pouco mais de 50% dos votos. A candidata Keiko começou a denunciar fraude mesmo antes do anúncio das autoridades eleitorais do país. Desde a noite da eleição, logo após a votação, o Escritório Nacional de Processos Eleitorais vem atualizando o avanço da contagem dos votos. Llamo às autoridades eleitorais. Convoco as autoridades eleitorais que, por favor, pelo Peru e pela democracia, que respeitem e que aceitem a vontade do povo peruano. Formalmente, a apuração pode se estender e há a possibilidade de pedido de recontagem dos votos. Depois de declarar infundados os últimos recursos jurídicos apresentados por Keiko Fujimori, a Junta Eleitoral Nacional do Peru proclamou os resultados da votação de 6 de junho, na qual Pedro Castillo obteve 50,12% dos votos válidos. Uma vitória estreita por apenas 44.263 votos de vantagem sobre sua opositora. A proclamação de Pedro Castillo veio 8 dias antes da mudança presidencial programada para o dia 28 de julho, dia em que o Peru celebrará 200 anos de sua independência. Antes da proclamação, Keiko Fujimori antecipou em comunicado público, onde não admitiu questionamentos, que respeitará a proclamação do resultado, apesar de qualificar a apuração de ilegítima, por considerar que houve fraude no dia das eleições. Até agora, Fujimori e seus aliados não apresentaram provas das irregularidades que denunciaram. Castillo assumirá a presidência para o período de 2021 a 2026, com um discurso reformista que inclui uma nova Constituição, considerando que a atual, que emergiu do golpe de Estado de Alberto Fujimori em 92, promoveu uma economia neoliberal que aumentou a desigualdade no Peru. E no Chile foram realizadas as eleições que consagraram os membros da Assembleia Constituinte. Agora eles têm pela frente a grande missão de reformar a Constituição da era Pinochet. Os candidatos independentes e a oposição conquistaram mais de 2/3 das cadeiras para redigir a nova Carta Magna. A primeira a emergir de um processo totalmente democrático e participativo na história do Chile. A direita, que apresentou uma lista única formada por partidos do governo, é a grande perdedora nessas eleições ao conquistar menos de 1/3 das cadeiras da convenção, percentual necessário para influenciar o texto e os artigos de veto. En estas elecciones, la ciudadanía nos ha enviado un claro y fuerte mensaje. Nessas eleições, os cidadãos nos enviaram uma mensagem clara e forte ao governo e também a todas as forças políticas tradicionais. Não estamos nos sintonizando adequadamente com as demandas e desejos dos cidadãos e estamos sendo desafiados por novas expressões e novas lideranças. É nosso dever como governo ouvir com humildade e atenção a mensagem do povo, mas também nos empenhar em fazer o que for necessário para melhor interpretar e responder às necessidades, desejos e esperanças dos chilenos. Essa mensagem foi forte e clara e requer uma reflexão profunda. A maioria dos eleitos são figuras fora da política, que buscam canalizar as demandas cidadãs da crise social que teve início em 2019. E o seu surgimento é visto por muitos especialistas como o início de um novo modelo de política cidadã e da certidão de óbito dos partidos chilenos de direita e do legado de Augusto Pinochet.
E em Honduras, o grande triunfo da candidata de esquerda, Xiomara Castro, traz esperança para o país. A candidata Xiomara Castro, do partido esquerdista Libertad Refundación, venceu as eleições e será a nova presidente de Honduras. Ela venceu o prefeito de Tegucigalpa, Narjas Fura, do Partido Nacional. A apuração dos votos ocorreu ao longo da semana e já foi reconhecida pelo seu oponente. A chegada de Castro à presidência encerra 3 mandatos consecutivos no poder do Partido Nacional. O conselheiro do CNE, Rishi Moncada, pediu no Twitter responsabilidade e paciência. E os observadores internacionais participaram do processo eleitoral e, ao longo dos próximos dias, publicarão seus relatórios sobre as eleições em Honduras. E com Haiti, fechamos esta retrospectiva do ano de 2021, com esse país que passou por um processo de crise, de protestos, de assassinatos, terremotos e violência nas ruas. L'ambiance est surréaliste. O cenário beira o surreal no Haiti, e a situação política tem se agravado nos últimos dias. Policiais e manifestantes se enfrentaram após a utilização de bombas de gás lacrimogênio para dispersar uma manifestação inicialmente pacífica. Os políticos foram os únicos que conseguiram se aproximar da Embaixada Americana de Porto Príncipe. A intenção dos manifestantes em chegar à embaixada era para pedir às autoridades de Washington para que retirem o seu apoio ao presidente haitiano Jovenel Moïse, que vai terminar o seu mandato constitucional no dia 7 de fevereiro de 2021. O manifestante ressalta que o povo está nas ruas para dizer a Biden que ele tem a responsabilidade de acabar com esta página da história e apoiar a democracia no país. O projeto do partido do governo de se manter eternamente no poder tem que acabar. Outro manifestante expressa que o artigo 134(2) da Constituição deve ser respeitado. O final do mandato presidencial domina as discussões do país há vários meses. Envolvido em casos de corrupção e acusado em várias decisões do Tribunal Administrativo do país, Jovenel Moïse deve deixar o poder de acordo com a maioria da sociedade civil, com base no artigo 134(2) da Carta Magna. O povo está de pé, de luta para sair da miséria, diz o cidadão indignado com a situação do país. Em todos os bairros populares, vamos pedir às pessoas que se rebelem para tirar esse corrupto, diz este manifestante nas ruas de Porto Príncipe. Para pressionar o chefe do Estado haitiano a respeitar o que diz a lei a respeito do fim do seu mandato, a oposição formulou uma agenda de greves e de manifestações pacíficas. Desemprego, miséria, corrupção, insegurança e casos de sequestro com pedidos de recompensas milionárias fazem com que o Haiti viva dias cada vez mais sombrios. Para este militante, os dias de Jovenel Moïse no poder supremo do Haiti estão contados. O senhor prometeu um prato de comida na mesa e nada. Prometeu dinheiro no bolso e nada. E como se ainda fosse pouco, os sequestros são diários. Hoje dizemos ao povo que não há volta. Faz um ano que o Poder Executivo governa o país em base a decretos, e o presidente haitiano sequer realizou eleições para renovar o Poder Legislativo. Pelo contrário, forçou a saída de 2/3 do Senado, provocando assim a paralisação do Parlamento. Mais de 30 decretos foram assinados em 2020. Um deles criou o Conselho Eleitoral Provisional rejeitado pela sociedade civil. Na última quinta-feira, durante uma cerimônia onde se entregavam bolsas de estudo, Jovenel Moïse voltou a mencionar a sua vontade de permanecer no poder até 2022 e de desmobilizar as manifestações nas ruas. 2 grandes projetos preocupam o regime que está no poder: um referendo para uma nova Constituição e realizar eleições em 2021, ambos rejeitados por vários setores da sociedade. O presidente do Haiti, Jovenel Moïse, de 53 anos, foi assassinado na madrugada desta quarta-feira, depois que homens armados não identificados invadiram a sua residência em Porto Príncipe. A sua esposa e primeira-dama do país, Martine Moïse, foi ferida por um tiro durante o ocorrido e foi levada a um hospital, segundo fontes do governo. As autoridades haitianas pediram aos cidadãos que se acalmassem diante do que chamaram de ato desumano e bárbaro. Esta manhã, a 1h da madrugada do dia 7 de julho, um grupo de pessoas não identificadas que falavam em espanhol e inglês assassinou o presidente da República. O presidente morreu em decorrência dos ferimentos, diz o comunicado do governo. O ataque foi supostamente executado por um grupo de comando composto por elementos estrangeiros.
A mídia haitiana informou que um dos filhos do presidente estava presente durante o ataque, mas está seguro. O número de mortos no terremoto que atingiu o sudoeste do Haiti no sábado passado atingiu a 1.419 pessoas, anunciaram as autoridades do país na segunda-feira. O terremoto de magnitude 7,2 também deixou pelo menos 6.900 feridos, segundo o balanço oficial divulgado nesta segunda-feira pela Defesa Civil. A grande maioria das mortes foram registradas no Departamento do Sul, cuja capital é Les Cayes, enquanto o restante corresponde aos departamentos de Granance, Nipes e Northwest. O primeiro-ministro Ariel Henry disse em entrevista coletiva que as ajudas e as doações recebidas estão sendo distribuídas para as populações mais afetadas e por meio da Proteção Civil, sob a supervisão do Centro Nacional de Operações de Emergência. Na mesma entrevista coletiva, o diretor de Proteção Civil, Jerry Chandler, apreciou o fato do país estar recebendo o apoio de diversos países da região. O terremoto de magnitude 7,2 na escala Richter foi registrado às 8h30 da manhã, horário local, no último sábado, a cerca de 12 quilômetros da cidade de São Luís do Sul, a 10 quilômetros de profundidade. A falta de combustível provocou uma greve no Haiti, além da violência das gangues armadas. As manifestações, no entanto, transcorreram sem nenhum incidente. No primeiro dia da greve nacional, as pessoas ficaram em suas casas e as ruas tiveram pouco movimento, com apenas alguns transeuntes e vendedores ambulantes. Algumas barricadas foram formadas com queima de pneus, além do bloqueio de ruas em diferentes pontos da cidade de Porto Príncipe. Mesmo com pouco movimento nas ruas, houve confrontos armados entre a polícia e membros de gangues armadas, apesar do ocorrido não estar relacionado ao movimento grevista. A greve de 3 dias foi convocada principalmente para protestar contra a falta de combustível, situação que se agravou nas últimas semanas. A falta não apenas impossibilita a locomoção de veículos, mas também afeta o funcionamento de quase todas as instituições ou empresas, já que os geradores movidos a derivados do petróleo são a principal fonte de energia elétrica do país. Eu sou Carol Coelho, desde a sede continental da CSA em Montevidéu. Nas próximas semanas, vamos apresentar alguns programas com uma retrospectiva dos principais fatos ocorridos em 2021. Até a próxima!